Doutora Andriete, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, como vai? Tudo bem, quero dar os parabéns. O pessoal está gostando muito aí, né? Do que nós falamos muito sobre dívida, sobre como pagar. E hoje em dia, quem não está devendo, né? Todo mundo, né? Com essa crise que nós estamos, né? Isso, foram algumas dicas, né, que nós demos, algumas explicações perante a lei e que as pessoas devem fazer uso, né? Porque, como nós já falamos, não vamos deixar o direito dormir. Não vamos deixar dormir. Exatamente. E agora nós vamos começar falando sobre casamento, sobre união estável, sobre divórcio. Então você acompanha aí os minutos com a doutora Andriete que nós vamos falar tudo isso. Está com alguma dúvida de alguma coisa? É melhor se informar, né? Porque que nem a doutora disse, a gente não pode ficar dormindo aí não. A gente tem que saber das coisas e tudo agir conforme a lei. Porque se a gente está dentro da lei, não tem como errar. Tô errada? Tá certo. Né? Tudo que você tiver dentro da lei, você está amparado por lei, então é muito mais fácil você ir atrás dos seus direitos. Porque você vai ter uma resposta positiva, né? Então... E hoje o nosso tema é algumas diferenças entre união estável e casamento, né? Doutora, perante a lei, o que é casamento? Casamento perante a lei é a união de duas pessoas que vão estabelecer uma convivência familiar e é uma sociedade. É uma sociedade, eles são consortes. Por isso que existe também o regime de bens, onde haverá uma sociedade total nessa união. Até uma diferença que é bom falar, Solange, que a partir do Código Civil, né, de 2002, que antes nós tínhamos um Código de 2016, desculpa, de 1916. 1916? Isso, era Clovis Bevilacqua, foi o código que eu estudei. Oh, meu Deus. Aí houve a evolução, como eu sempre falo para você, da sociedade, e o casamento antes era definido como a união entre um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Atualmente houve a evolução. E hoje nós temos a definição de casamento pelo Código Civil como a união de duas pessoas. Tanto homem com homem, mulher com mulher. Então isso foi muito interessante. É nisso que eu sempre falo para você que o direito é magnífico por causa disso, porque ele acompanha a evolução da sociedade. Muito bom. Então existe essa união entre duas pessoas com um vínculo, o casamento ele dá vínculo entre os consortes, certo? E que eles se tornam de uma maneira, como eu disse, uns sócios nessa vida familiar. E fala para mim, quais os regimes de bens do casamento? Porque quando fala de casamento já fala de bens, né? Primeiro, realmente, porque quando a pessoa vai tirar os proclamas, que são uma das exigências para o casamento, é que você tem que ir no cartório de registro civil, você vai tirar os proclamas, que é onde você vai ver se você não é casado, se a pessoa é divorciada, se está tudo de acordo com a lei. E ali você escolhe o regime de bens, você tem que escolher o regime de bens do casamento. Então nós temos três. O regime que nós temos, o separação total de bens. Qual seria esse? Esse é que nada se, em tese, né? Nada se comunica, tudo que foi adquirido antes antes do casamento. E no decorrer do casamento, se houver uma separação, cada um não vai herdar o que foi tudo feito lá. O que pertencia a mim é meu, o que pertencia ao meu marido é dele. Não se mistura. Existe isso? Existe. Isso seria casamento em regime? O regime total, de separação total de bens. Certo? Esse regime de separação total de bens, ele tem que ser feito o que a gente chama de pacto antinupcial. Por quê? Porque o regime legal, o regime que vive, se eu não falar nenhum, eu vou lá e falo, eu quero me casar.
E se eu não falar o regime que eu quero, porque eu não falei, vai ser o regime vigente, que é o regime da comunhão parcial de bens. Então quem não se declara, não faz nada. É o parcial de bens. E qual que seria esse? Não, peraí, deixa eu continuar aqui no... Eu tô curiosa, gente. No regime de separação total. Ele tem que ser feito um pacto antinupcial, entre as pessoas concordam e elas declaram que querem fazer esse regime. E ele é como se fosse uma escritura pública, ele é feito no cartório, ele é registrado no cartório e depois vai ser averbado na certidão de casamento. Então ele tem um custo, né? Porque geralmente isso acontece com famílias muito ricas, em que eles não querem misturar os bens, essa coisa toda. Porque em caso de separação, os bens não vão se comunicar. Mais tarde eu vou explicar outra coisa. Não vai ser nessa ainda, mas eu vou explicar. Em caso de morte é diferente, tá? Mas vamos lá. Vou deixar suspense aqui. Tá, mas eu quero fazer uma pergunta. Porque eu vejo muitos casos assim, que pessoas que têm um custo elevado, eu já ouvi dizer, não, eu vou fazer esse regime que é... Separação total. Separação total de bens, do que viver junto, porque senão depois pode dar problema. Então, todo... Casando em separação total de bens, no caso se separar, de separar, o que é meu é meu, o que era dele é dele e acabou, não se misturou nada, entendeu? É dessa forma que faz. E o parcial de bens, que é o regime legal, que a maioria das pessoas que é o que, se você for casar, você não falar nada. É o regime de parcial de bens, é assim, tudo que você tinha antes de se casar é seu, não vai se comunicar. O que o casal, adquirir na constância do casamento, será dividido, 50% cada um. Certo? Tudo que é adquirido depois do casamento. Isso, em caso de separação, será dividido, cada um. E existe também o regime da separação obrigatória de bens. É um regime legal que pouca gente conhece. Que seria? Esse regime, ele está previsto até no artigo 1641 do Código Civil, que ele é para pessoas, ele é aplicado no caso do casamento de pessoas acima de 70 anos. É obrigatório. Se a pessoa se um dos cônjuges tem mais de 70 anos e vai lá no cartório e fala, eu quero me casar, o regime será esse. De separação obrigatória de bens. Tá, mas e se essa pessoa que tem 70 anos falar assim, eu quero casar em... como que é o segundo? Comunhão? Regime parcial de bens. Ele pode? Não, o casamento não é realizado. Ele é obrigatório para preservar as pessoas mais idosas e também no caso de pessoas que o casamento com pessoas com 16 anos, ele depende de autorização judicial, porque é só a partir dos 18. Mas vamos dizer que existe lá os jovens, precisa casar, quer casar com 16 anos, eles precisam de autorização judicial, etc e tal. Esse é uma outra ação mais complexa. Eles também têm que ter o regime obrigatório de separação de bens. Agora fala para mim, e o que seria isso? É o regime de separação total de bens, mas não por escolha, por obrigatoriedade da lei. Então, na realidade, tudo que é dele continua sendo... Tudo que é daquelas pessoas, né? Por exemplo, uma pessoa mais de 70 anos, que é para preservar esse cônjuge, e tudo que é dele vai continuar sendo dele, não vai se comunicar no casamento. Então, gente, não pode dar o golpe do baú aí, hein? Né? Porque às vezes a gente, eu posso falar, às vezes tem pessoa que fala assim, olha lá, casou com o velho tem dinheiro, mas também depois a doutora vai falar, também tem outras vantagens, porque também tem aposentadoria, aí isso não entra. Não. Aí ela pode. É só no regime de bens. Tá, mas por exemplo, uma pessoa de 70 anos casa... Com esse regime obrigatório de separação de bens. É normal casar. Se ela chega a falecer e aposentada, a pensão vai ficar para a esposa, sem problema nenhum. Entendi. Certo? Vai ficar junto nas regras os do bens INSS, que existem. São só também, os bens. A gente também...
né? E isso a gente está falando também, como eu deixo bem claro aqui, no caso de separação, porque mais para frente nós vamos falar algumas coisas sobre inventário e no regime de herança hereditário de inventário essa coisa muda, tá? Então, eu estou falando agora em vida. Em vida, você entendeu? Em vida, por exemplo, a pessoa de 70 anos casou, aí a menina não aguentou muito, separou, não vai levar nada. Não vai levar nada, entendeu? Não, tá certo, eu acho que tudo tem, né? Agora fala pra mim, gente, eu tô aprendendo cada dia aqui, viu? E como ocorre a união estável? Bom, a união estável, ela é quando duas pessoas simplesmente decidem morar junto, certo? Então, eles decidem morar junto ou não. Ah, por quê? Tá. Existem união estável que as pessoas moram em casas separadas. Não é assim... Obrigatoriamente. Obrigatoriamente morar na mesma casa. Então, elas se unem. O que existe aí? Um propósito de criar uma família. Mais uma família, você vai falar, então pessoas idosas não podem ter união estável, porque família a gente só pensa pai, mãe e filho. Não, não é filho, é unidade familiar. Um cuidar do outro, ser companheiro, aquela história de marido e mulher, esposo, esposa, companheiro, companheira. Isso que é formar uma família, é isso que delimita a união estável. Então, se você quer aquela pessoa, você vai viver com ela, conjunto, dedicar a sua vida a ela, vamos dividir não só bens, mas ter uma vida em comum, isso é uma união estável, não necessariamente morando na mesma casa. Mesma casa. E a união estável pode ser feita em cartório? Porque não é simplesmente falar, nós estamos em união estável. Não, a união estável ela pode ser feita em cartório. Mas hoje em dia as pessoas estão regularizando a união estável, que também é feita através de uma escritura pública. Vamos dizer, quando você vai fazer um imóvel, você não passa uma escritura pública. É a mesma coisa, quer dizer, parecida, né? Você vai no cartório e você vai manifestar a vontade de viver em união estável e deixar aquilo documentado. Então, pode ser feita a união estável em cartório. Só que ela não é casamento, ela é uma união estável. Tá, mas também tem a união estável sem... Eu vou perguntando, né? E a união estável vale como casamento? Ela é uma situação análoga, que a pessoa que está em união estável, o convivente, ele tem todos os direitos de uma pessoa casada. Não tem o vínculo, né? Então você fala, mas o que é vínculo do casamento? É assim, quando você se casa, quando você vai lá, coloca estado civil, casada. Na união estável, você vai lá, você faz a escritura, tudo, mas não altera o vínculo seu, não altera o seu estado civil. Então, se você falar, qual é o seu estado civil? Solteiro. Mas tem uma união estável. A maioria das pessoas a gente coloca como convivente. As pessoas se declaram como convivente. Não existe esse estado civil no código, mas ele está sendo colocado por usos, costumes e tradições. Mas a pessoa, então, ela continua, vamos dizer, solteira ou viúva. Ela não altera o vínculo dela na união estável. E a união estável garante alguma vantagem ao casal? Ela garante. O que eu vou fazer união estável? Né? Como eu disse, a união estável você vai ter os mesmos direitos equivalentes ao casamento. Então, se você comprovar a sua união estável, você tem direito à pensão por morte. Se você comprovar a sua união estável, você vai ter direito aos bens, à partilha de bens. Então, se você for separar uma união estável, você também vai ter direito à pensão, a essa partilha de bens. É como se fosse um casamento. Tem direito ao seguro, certo? Tem direito ao plano de saúde. A pessoa entra realmente como casada fosse. Tá, que nem você disse assim, que pode ser feita no cartório ou não, né? Pode ser feita ou não. Então eu te pergunto, né? Então, como saber se o casal está namorando ou é uma estável? Aí é que é.
Aí é uma linha, como se a gente diz, uma linha tênue, bem fininha que separa. E precisa ter muita atenção. Muitas vezes existem namoros hoje muito longos. Hoje os namoros são diferentes do meu tempo, pelo menos. Do nosso, né? As pessoas dormem na casa do namorado, o namorado dorme na casa da namorada. Muitas vezes esse namorado vai ficar lá na casa, ele, por exemplo, vive com essa namorada, mas ela não é a companheira da união estável. Porque eles não manifestam ainda, eles estão namorando. Muitas vezes eles expressam assim, é muito importante como a pessoa vai apresentar perante a sociedade aquele namorado ou companheiro. Então eu estou numa festa com o meu namorado, esse é meu namorado, essa é minha namorada, nós estamos namorando. Aí vem aquelas perguntas, quando vocês vão casar, etc e tal. Ah, não sabemos ainda, mas faz anos que vocês estão juntos. Então essa pessoa, ela é namorada. E nas redes sociais voga muito, que ela falou? Muito. Tem que tomar muito cuidado. Muito né? cuidado. Existe um termo novo, né, que é o namorido, né, que é o namorado-marido. Tá. Então, muitas pessoas usam esse termo, é o meu namorido. A partir do termo namorido, está reconhecendo a união estável. Então, tem que tomar cuidado. Até o que posta. Certo, até o que posta, porque a maioria das provas que a gente faz numa ação de declaração de união estável, hoje em dia, ela é toda baseada também nas redes sociais e, lógico, nas provas testemunhais e tudo isso. Então é bem difícil e é sutil, mas você consegue fazer a separação de namoro e união estável. Namoro, muitas vezes as pessoas brigam, daí o cara tá na casa, sai, vai, volta para casa da mãe, não sei o quê. A união estável não, é como se fosse um casamento, eles vão aguentar ali tudo junto. Mas é assim, é bem difícil você conseguir encaixar. Tem que ser atento para encaixar. Hoje em dia tem que ser atento. E o que mais voga também é a vontade da pessoa, né? Porque você está com um casal que estão vivendo juntos, eles expõem isso para a rede social, para os amigos, nós estamos vivendo junto. Então, configurou a união estável. Tem como provar em juízo a união estável? Sim, tem. Através de uma ação que chama uma ação declaratória de união estável. Então, suponhamos que essas pessoas, que um casal viveu em união estável vários anos. Aí eu vou até falar antes para você. Não existe limite que fala assim, eu já estou há 5 anos namorando firme, vivendo lá com o meu namorado, então eu tenho união estável. Não, não existe mais esse prazo, tá? Antes existia na lei, agora não existe mais. Você pode ter um prazo razoável. O que é razoável? Razoável, aí é que tá. É o juiz que vai analisar o que é razoável e considerar isso uma união estável. Então a pessoa vai entrar com uma ação declaratória de união estável, porque por algum motivo terminou esse relacionamento e um dos cônjuges nega, fala, não, eu não tinha união estável, eu era apenas namorado. Aí por que ele nega, Solange? Que ele não quer repartir nada. Ele não quer repartir nada, ele não quer dar pensão, porque a companheira vai ter direito. Então vai ter que entrar com uma ação declaratória de união estável e nessa ação vai ser reconhecida a união estável, vai ser dividido os bens, pode ser arbitrado ou feito um pedido de uma pensão para essa ex-companheira, quer dizer, equivale e se equipara ao casamento, né? E doutora, para terminar, né, que acho que todo mundo pensa nisso, né? Pensão por morte. Quem tem direito é o casamento, só é a união estável? A pensão por morte. O casamento é fácil. O casamento, a pessoa que ficou viúva, ela tem direito à pensão por morte, isso é fato. É só pegar a documentação da entrada no meu INSS que ela vai conseguir. Por isso belezinha. Tem pessoas que falam assim, eu vou casar porque não vou ter muito trabalho. Isso, belezinha. Agora, a união estável. Vamos falar de dois tipos aqui. Aquela união estável que foi feita, reconhecida no cartório. Então tá beleza, eu pego e vou juntar.
Até um tempo atrás, sim. Agora nós tivemos uma instrução normativa no INSS que agora ela exige uma declaração, uma autodeclaração que a pessoa estava vivendo em união estável, embora ela tenha já essa escritura, e ela vai ter que comprovar, às vezes, com testemunhas. Porque o INSS é fogo, né? Muitas vezes, as pessoas estão vivendo em união estável, mas existe uma quebra, vamos dizer, tipo assim, larga, né? Deixa largado os casais, separa. E aí a pessoa morre. Aí fala, agora eu vou buscar a pensão. Então, ela fica um pouquinho complicada. Não vem tão rápido como a viúva. Mas tem direito. Não vem tão rápido como a viúva, mas tem direito. E a união estável que não foi declarada, que não tem o contrato, a escritura, como é que vai fazer? Aí é que tá. Vai ter que primeiro entrar com a ação de reconhecimento de união estável. O juiz vai ter que reconhecer para você juntar nos autos. Porque qualquer coisinha, a área aí do INSS, ela é bem complicadinha. O INSS faz de tudo para não pagar, né? Então fica a dica para você aí, se você tem uma união estável e né, eu quero que fique para você, então é melhor casar. Não, tudo dá jeito. Não, mas assim, se a pessoa pensa que ela tem união estável, amanhã um dos cônjuges morre, ela já vai estar recebendo a aposentadoria? Não vai, ela vai ter que entrar a pensão. Não, tudo eu falo que é um pouco mais delicado. É mais delicado. É só mais delicado. Mas se você não quer dor de cabeça, o que você tem que fazer? Você Casa. Não é? Não, é verdade. Se chega uma cliente aqui para você e fala assim, doutora, os dois chegam aqui, nós queremos oficializar, nós não queremos ter dor de cabeça, nada. O que tem que falar? Então, vai casar. Se você for analisar, o meio mais prático é casar. Porque a união estável, ela se equipara ao casamento, mas não é casamento, né? E eu vou até colocar algo aqui, que você disse assim, que a união estável tem direito a plano de saúde. Eu conheço uma pessoa que estava com união estável e ela não. Porque o plano de saúde não. Existe essa possibilidade, sim, que eu falei para você. Então, ela é um pouco mais trabalhosa. Isso que porque você vai ter que entrar com reconhecimento judicial, tudo. Ela é mais trabalhosa. Mas, hoje em dia, grande maioria está optando pela união estável. A maioria está optando pela união estável. Agora, vai de cada um, né? Como a semana que vem nós vamos falar de divórcio, é isso, né? O que nós vamos falar semana que vem? Semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre a separação e o divórcio. As diferenças. Mas eu tenho uma coisinha antes ainda para falar, que você você vai falar, eu ia perguntar. Uma pessoa que é casada, ela tá largada. Eu pensei que eu ia perguntar agora, mas eu pensei que você ia deixar para semana que vem. Mas juridicamente, ela está largada. E ela já está convivendo com uma outra pessoa em união estável. Como é que fica? Essa união estável, ela é válida? Eu pensei que você ia deixar para semana que vem. Então vamos deixar? Vamos deixar, porque nós vamos falar de divórcio. Né? Porque na minha época. Vou deixar para semana que vem, porque na minha época. Vai ficar curioso, vai ter que assistir o programa. Porque na minha época, só deixando essa brecha aqui, depois de um ano que você tinha que assinar o divórcio. Agora mudou tudo, vamos deixar para semana que vem, né? Fica a pergunta, qual que é a pergunta que vai ficar no ar? Se a pessoa separou, largou e e entrou em uma relação de união estável com o outro. E aí? Como fica essa união estável? Ela tem valor? Ela se morrer, qual que vai ficar? Semana que vem, doutora. Semana que vem a gente conversa. Semana que vem nós voltamos com minutos com a doutora Andriete.